Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo e a gente está estudando Colossenses. Então, eu vou pedir para a pastora Débora fazer uma oração para a gente já estar iniciando o nosso trabalho. Pastora? Bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por acordar, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por este momento tão especial que, além de falar contigo e aprender sobre a sua palavra, Deus, pedimos que o Senhor venha continuar dando sabedoria aos nossos professores, Senhor, e que nós possamos estar com nosso coração e ouvidos bem abertos para ouvir, aprender e colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso dia hoje, seja abençoado e abençoa também o culto desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. E às vezes a minha câmera dá uma falhada aí, né? Fica só a estante, mas não se preocupem não que a minha voz está saindo normal aí, né? Isso é importante. Está assim. Bom, vamos lá então. Nós estamos aqui estudando Colossenses, né? E aí a gente tem aqui a nossa famosa estante com os livros aqui, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, porque a câmera tá ruim aí, né? Eu vou desligar e ligar de novo para ver se ela melhora. Pronto, agora melhorou. Vilmar, seja bem-vindo, né? Aqui eu era só um fantasma, agora eu tô normal na câmera. Mas vamos lá. O importante também é que o som está bom. Então, nós estamos aqui fazendo o estudo de Colossenses, né? Aqui, ó, tá vendo a estante, né? A sétima carta aqui de Paulo, que a gente está estudando aqui. A gente já falou dele, né? Que é o autor. Né? A gente já falou quem era Paulo. A gente tem sempre falado, porque a vida dele foi muito importante. Né? E a vida de Paulo, ela tá, a gente conhece Paulo lendo Atos, tá? Sempre é bom a gente lembrar, né, que o livro de Atos dos Apóstolos, né, é um livro muito importante para a gente conhecer a história da formação da igreja, né, como é que começou depois que Jesus ressuscitou, como é que foi a caminhada de Paulo, toda a história de Paulo, as 3 viagens dele missionárias, está tudo descrito lá, né? No capítulo 9 está descrito como Paulo se converteu, como Jesus falou com ele. Lá no capítulo 14, 15, 16, vai falando sobre as viagens missionárias. Depois, lá no finalzinho, vai contar sobre quando ele foi preso pela segunda vez e foi preso em Jerusalém, foi levado para Roma. Né? Lá tem tudo. Ele foi preso 2 vezes, a gente tem falado nisso, tá bom? E ele foi um escolhido, sim, de Deus para estar enviando o evangelho, né? E é por isso que a gente também sempre fala dele. A gente também falou de alguns assistentes dele, por quê? Porque nas cartas dele ele menciona algumas pessoas. Então é importante a gente saber um pouco dessas pessoas, né? Principalmente nessas 4 cartas que ele escreveu quando estava preso, né? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. A gente já estudou Efésios, a gente já estudou Filipenses, a gente está estudando Colossenses, né? Filemão a gente ainda não viu, mas vamos ver. E algumas pessoas ele menciona. Então, ele menciona Timóteo, logo no começo da leitura a gente viu, ele fala Timóteo, que é um companheiro dele, estava acompanhando ele lá na prisão. E também a gente fala de Lucas, sabe? Esse Lucas aqui, né? Lembra que a gente falou? Foi o Lucas que escreveu o Evangelho, né? E lá no Evangelho, desculpa, o Lucas escreveu o Evangelho, mas também escreveu o Atos dos Apóstolos. E ele estava com Paulo, na caminhada de Paulo, quando foi preso. Ele acompanhou Paulo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, ele descreve bem a vida de Paulo para a gente, tá? Então, Lucas era um companheiro de Paulo, inclusive lá na prisão, tá bom?
Então, a gente viu Epáfras também. Por que a gente mencionou Epáfras? E Paulo menciona ele na carta, porque ele era um nativo de Colossos. Ele que trouxe lá dos Colossenses as informações para o Paulo lá na prisão, para ele fazer essa carta que nós estamos estudando, né? E foi ele que fundou a igreja lá. Paulo, a gente já viu aqui, Paulo não teve lá, né? Lá em Colossos. Mas foi Epáfras que esteve lá e que levou o evangelho, né? Orientado, obviamente, por Paulo, porque ele era um discípulo de Paulo. Bom, enfim, a gente falou aí de vários personagens para a gente entender também, porque ele menciona isso na carta, né? Bom, e a gente também falou do local, a gente sempre mostra, ele estava em Roma quando estava escrevendo, e aqui Colossos é uma cidade perto de Éfeso, né? Onde hoje é a Turquia, né? Aqui na parte do Oriente, né? A Galácia. Então, a gente mostra também esse quadrinho, né? Tem aqui Colossos, aqui perto de Éfeso, né? A gente vê todas as cartas que ele escreveu, está enumerada aqui, para a gente entender a sequência das cartas, como é que aconteceu e onde ele estava quando ele escreveu. Então, a gente tem aqui o número 8, que é lá, Colossenses, ele estava em Roma. Estava em Roma durante a primeira prisão dele. Então, sempre lembrando, ele estava em Roma durante a primeira prisão, e essa prisão ocorreu após as 3 viagens missionárias que ele fez por toda essa região. Então, a primeira viagem missionária, onde ele plantou as igrejas, foi só na parte oriental, né? Só ali na Galácia. Na segunda missão, quando ele foi revisitar essas igrejas que ele plantou, o Espírito Santo direcionou, né, Paulo para ir para Macedônia, para a Europa, para o Ocidente. Foi na segunda viagem, aqui ele foi lá, e a primeira igreja que ele fundou, a igreja lá em Filipos, né? A gente já estudou isso, em Filipenses, né? E na terceira viagem, aí ele percorreu todo o caminho de novo. E depois, quando ele voltou para Jerusalém, depois da terceira viagem, ele foi preso e foi enviado para Roma. E aí ele escreveu essa carta. Bom, a gente já falou das 4 cartas que ele escreveu, quando ele estava preso, mesmo preso em Roma, né? A gente já estudou 3 delas, estamos estudando Colossenses agora. Falta Filemão. Bom, e aí a gente também falou um pouco de Colossos, que é perto ali de Éfeso, né? A gente falou que tem ali umas cidades ali perto, a gente falou de Laodiceia, que aparece lá na Bíblia, no Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, a gente comentou. Hierápolis, que também é ali, e tem águas quentes lá em Hierápolis, né? Colossos era água fria, Hierápolis, água quente. E Laodiceia, que recebia água dos dois, era morno, né? Então, foi até usado essa metáfora quando Jesus estava ensinando sobre a nossa questão espiritual, né? Nossa maturidade e fortalecimento espiritual. Bom, e aí a gente já falou sobre isso, falou dessas 3 cidades, conforme a gente já comentou agora, e a gente também falou que tem alguns temas, são 4 temas que a carta aborda, são 4 capítulos, né? E a gente falando dos temas, né? São 4 temas, a gente sempre reforça, né, os temas abordados. O sincretismo religioso, que a gente fala sobre as falsas doutrinas, a interpretação errada, né? Aquela viajada, que o pessoal pega a palavra, mas dá aquela viajada e dá uma interpretação e vai levando para os outros caminhos. Então, esse é o sincretismo religioso, é quando você distorce, quando você põe uma doutrina que não é bem aquilo que está na palavra, né? Então, isso daí Paulo vem combater nessa carta, e já no capítulo 1, a gente já viu que ele fala que não tem necessidade de adicionar nada ali na palavra e que o foco é Jesus. E aí, quando ele fala de legalismo judaico, que também é um outro tema, é sobre a lei mesmo, sobre aqueles rituais, aquelas leis que estão na palavra, aquelas leis das pessoas que eram os judeus, né? Aquela observância das leis é que não era mais necessário. Só para a gente diferenciar aqui o sincretismo religioso do legalismo, quando a gente fala do sincretismo, a gente está falando de interpretar errado o que está escrito e fazer meio diferente, de acordo com seus interesses.
quando a gente fala de legalismo, a gente está falando de lei, a gente está falando das regras que estão escritas, as regras judaicas e ritos judaicos. É isso que quando a gente fala legalismo. E Paulo, ele vem deixar isso claro, e a gente está começando a ler o capítulo 2 agora, e Paulo vem deixar isso claro, que ele fala o quê? Que essas práticas não é mais necessária, né? Então, ele vem explicar isso daqui para a gente e deixa claro aqui. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo com cuidado, né, o que está escrito aqui. Então, a gente está lendo o capítulo 2, terminando o capítulo 1, nós vamos entrar no capítulo 2, é importante a gente entender esse conceito. Tá? Por que que Paulo diz que essas práticas não são mais necessárias e que nós estamos livres dessas exigências, porque Cristo cancelou o documento da dívida. Que dívida é essa? Nós vamos ler. Né? A dívida do pecado. Tá? A gente vai ver isso. E também a gente vai ver, no capítulo 2, a questão da influência dessas filosofias gregas que tem na época, que são filosofias baseadas no mundo, baseado no homem, o foco é homem. E aí Paulo diz que não, que a gente precisa focar em Cristo, né? E também tem a questão do misticismo, né, que a gente já falou sobre isso, que Paulo também vem combater o misticismo também, no capítulo 2 a gente vai falar bastante disso. Por quê? Porque quando a gente realmente a gente tem a nossa fé em Jesus, a gente aceita Jesus, a gente não tem que ficar procurando aqueles rituais ou misticismo ou práticas que as pessoas falam que você vai obter algum ganho, alguma cura, alguma coisa, sabe? Não é por aí. Quando a gente fala que Jesus é suficiente, e é através dele que a gente chega a Deus e acabou. Se você começa a ficar fazendo aqueles rituais ou aquela simpatia para resolver determinado problema, então você não está confiando no Deus que você tem, né? Então isso é importante também. Bom, e aí a gente vai aqui, né, que nós estamos na leitura, a gente então começou a ler, depois de todo esse contexto, a gente leu o capítulo 1, a gente leu o capítulo 1. Logo no começo, né, Paulo sempre, no começo das cartas dele, ele se apresenta, diz quem está com ele, né, e fala para quem está mandando a carta. Então, a gente já viu isso. E também, a primeira coisa que ele faz é agradecer. Então, ele deu graça, por quê? Porque ele soube, ouvimos, né, ele fala assim, ouvimos, então alguém trouxe essa informação para ele. Ouvimos da fé em Cristo de vocês e do amor que vocês têm para todos os santos. Ótimo, então eu estou dando graças a Deus. Por quê? Porque a gente ouviu que vocês estão acreditaram em Cristo e têm um amor para com todos os santos. Bom, e também, quando ele vem ainda no capítulo 1, ele vem falar assim que eles receberam a verdade e estão produzindo fruto e crescendo. Então, Paulo também está agradecendo o quê? Eles receberam a mensagem, receberam o evangelho, estão crescendo e produzindo fruto. Então, Paulo também menciona aqui que quem foi lá, foi que trouxe as informações, olha lá, Epáfras. Então, ele recebeu a informação de Epáfras, e quem que foi lá plantar a igreja? Epáfras. Então, aqui no versículo 7, ele fala, segundo fosses instruído por Epáfras, né? Por quê? Epáfras também era ministro de Cristo, porque foi Paulo que enviou, certo? Então, primeira coisa que ele faz isso, e aí depois ele orou pelos colossenses, orou para quê? Para que tivesse cura? Não. Para que tivesse atendendo alguma coisa específica? Não. Ele está orando para que eles transbordem em pleno conhecimento. Então, Paulo está orando, então ele sabe que eles estão crescendo, estão aprendendo, então Paulo está orando para que eles transbordem, para quê? Para que frutifique mesmo, e vai espalhando o evangelho, né? Então, Paulo ora por isso. E aí, a gente terminou no domingo passado, né, quando Paulo começa a falar de Jesus. Ele entrou aqui no versículo 13 e foi até o 20 falando de Jesus. Por quê? Porque a base de que Paulo vai dizer nessa carta é que Jesus é suficiente e ele é o centro.
Então não adianta a gente ficar procurando aquelas outras coisas. É aqui que Paulo deixa muito claro, e ele já começa. Até o versículo 20, ele fala sobre Jesus. Ele fala que foi o Filho do amor de Deus, ele que nos tirou das trevas, ele que nos tirou do pecado, nele foram criadas todas as coisas, tudo para ele, tudo nele, por meio dele, para ele, e tudo nele subsiste. E o que mais? Que ele é o cabeça da igreja. E aí, a partir do 21, ele fala assim, e vós, né? A gente viu lá, e vós, que erais inimigos desse entendimento através das obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, ele está dizendo que através de Jesus a gente foi reconciliado. Ele fala aqui, mediante o que? A sua morte, né? Então, para que ele nos libertou, nos salvou? Para que apresentemos perante ele, né? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, e aí quando a gente terminou domingo passado, no versículo 23, e agora a gente vai começar a ler do 24 para frente, onde a gente terminou no domingo passado? Paulo deu um alerta aqui. Falou, se é que permaneceis mesmo na fé, se é mesmo que vocês têm fé, alicerçado, né, e firmes, então, Paulo, ele fala sobre a gente estar alicerçado e firme. Para quê? Ele fala aqui, para não deixar-vos afastar do evangelho, né, que foi levado até vocês. Então, ele está falando, então vocês têm que permanecer firme na fé. Para quê? Para que a gente não se afaste do verdadeiro evangelho. Porque se você só conhecer Jesus e não ficar firme na fé, aí vem essas doutrinas, vem essas pessoas um pouco mais de conversa mole e te leva. Então ele fala que a gente tem que estar firme na fé e no conhecimento do evangelho. Para quê? Para que essas pessoas, para que essas coisas, esses rituais, para que essas simpatias não leve você para outro lado, né? Então, e agora nós vamos continuar a leitura do 24 para frente, e antes eu vou pedir aqui ao Edgar falar, antes da gente iniciar a leitura, a partir do 24. Obrigado. Marcelino, a gente já tinha comentado na aula passada, né? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, tá. Sim. Na aula passada a gente já tinha comentado sobre isso, né? A importância desse texto e o quanto seria importante reler, né? Ler novamente, ler toda semana, antes de começar os cultos, sabe aquela coisa, insistentemente, porque é um texto que nos dá a direção, nos faz relembrar o porquê nós estamos ali, né? O porquê fomos alcançados, como e qual o sentido de você estar professando essa fé. Você tem toda a Bíblia converge ali para Cristo, né? E às vezes o pensamento da igreja ou as doutrinas acabam desviando essa atenção direta a Cristo. Então tem igrejas que praticamente não falam mais de Jesus, né? Muitas pregações que não vêm mais, o nome de Jesus não é citado mais, né? De tanto que as pessoas começam a colocar né, enxertar esses textos que são fora da Bíblia, né? Então tem pregações que você não consegue identificar se são da igreja ou se são do meio secular, né? São tão bonitas, mas são tão profundas, mas não estão linkadas ali a Cristo. E a gente precisava muito estar revendo sempre esse texto para entender o porquê, né? Se tudo vai para ele, tudo é para ele, tudo tem, né? Converge ali para aquela direção, né? Então seria importante isso. E Paulo veio ressaltar isso, né? Porque o que acontece hoje e estava acontecendo lá, a gente já falou sobre isso, né? Mas é bom sempre refrescar a memória, porque daqui a um tempo a gente começa também a pensar em outras coisas, né? E quando vai ver, você já está perdendo o foco novamente. É muito fácil hoje em dia, né? A gente vive tempos em que você perde o foco muito rapidamente, né? Você está lendo um texto, daí um pouquinho pisca outro texto, você vai ler outro texto, quando vai ver, você já está vendo outra coisa. Então vivemos tempos difíceis de atenção. E a atenção do cristão tem que ser totalmente, 100% em Cristo. 100%. Não, 100% em Cristo.
só que a gente começa a colocar 2% disso, 3% daquilo, 5% daquilo outro, 10% de psicologia, 8% de esquemas de coaching, treinamento. Quando vai ver, a gente já não está mais falando de Cristo, né? Então, há de se ter essa atenção, né? Mas vamos em frente, É senão verdade. não caminha, né? Não, e é por isso que eu reforço, né, Edgar, eu tenho reforçado aqui que a gente lê com calma a Bíblia, né? A gente lê com calma, a gente contextualiza, a gente repete algumas coisas porque é importante, e então a gente lê com calma, a gente faz entendimento, a gente traz explicação, a gente conversa para que seja realmente bem entendido e para que sejamos firmes na fé, né, e firmes na palavra, para não ser levado por essas coisas que influenciam, né? Pastor Vanderlei, quer falar, pastor? Amém. Só uma palavra que destaca aqui no que estão falando é esquecimento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós esquecemos muitas coisas boas que o Senhor fez, né, por nós e para nós, né? A tendência do ser humano é esquecer. E às vezes a gente esquece, eu sempre fico, quando eu estou com alguma dificuldade, assim, uma luta pequena, né, que nunca é grande, para mim é sempre pequena, porque maior é aquele que está comigo do que todas as demais lutas que eu possa estar enfrentando, ou vou enfrentar. Mas o esquecimento, fico pensando naquilo que o Senhor fez na minha vida. Então é bom a gente sempre estar refletindo, quando ficar murmurando, falar, puxa, olha o que o Senhor já fez na minha vida. Olha a graça que Ele já me deu. Olha a riqueza que Ele deu para mim, a bênção espiritual, né? Então, e às vezes também dentro da igreja, né? A gente esquece daquilo, como que era a nossa igreja no passado. Que tem pessoas que falam assim, puxa vida, mas a igreja acho que mudou. Não é a igreja, eu que mudei, eu sou a igreja, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso esquecimento. Vamos estar sempre relembrando as coisas boas que Deus fez para nós. Quando fico pensando em alguma coisa ruim, nossa, a gente fica em má situação. Mas o que eu faço, né? Eu aprendi há muito tempo, desde, né? Quando uma vez eu estava deitado assim, no sofá, e por causa dos problemas naquele tempo lá, das enfermidades do passado, da Divéia, tudo, né? Depois que ela faleceu, eu lembro muito bem hoje. Eu estava sentado assim, não tinha vontade de levantar, né? Aí eu falei, o quê? Mas olha o que Jesus fez por mim. Por que eu estou aqui? Querendo entrar o quê? Em tribulação? Eu causando tribulação para a minha vida? Nada disso. Eu comecei a glorificar a Deus por aquilo que tinha feito na vida de Meia, na minha vida, na minha família. Na hora me empolguei novamente, levantei e não deixei a depressão ou a opressão entrar sobre a minha vida. Então, é muito importante lembrar as coisas boas do passado e trazermos para o presente. Amém. Amém, pastor. Amém. Então, e agora, nesse último bloquinho do capítulo 1, nós vamos ler aqui do 24 até o 29, né? E também tem aqui bastante coisa interessante. Então, vamos ler aqui na tela, né? Eu vou lendo aqui, vocês me acompanhem, tá? Só um minuto, peraí. Vou ler aqui do 24 até o 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo entre vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficiência, que opera eficientemente em mim.
Irmãos, esse trecho aqui está muito legal, muito bacana. Vamos aqui rever aqui o que Paulo está falando. Então, o que Paulo está falando? Ele tá alegre, né? Eu me alegro nos meus sofrimentos. Olha só que interessante, né? Paulo, ele fala sobre essa alegria no sofrimento, por quê? Porque o que está gerando de fruto, né? Então, ele fala, eu me regozijo no meu sofrimento por vós. Olha só, né? Então, o que ele fala aqui, ele preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Quer dizer, ele está falando sobre o sofrimento de levar Jesus para as pessoas, né? Isso não é fácil, né? A gente já falou sobre isso, né? Que hoje está muito mais fácil levar Cristo para as pessoas do que naquela época. Naquela época não era fácil, não, né? Naquela época estava muito complicado levar a palavra de Cristo para as pessoas. E aí Paulo fala assim, eu me regozijo, eu me alegro em estar sofrendo por vós, né? Mas por quê? Porque ele está levando esse evangelho para eles, né? E a gente sabe realmente que Paulo, ele sofreu bastante. E aí ele fala assim, ó, porque esse sofrimento, né? Ele fala assim, é a favor do seu corpo que é a igreja. Ele está falando do corpo de Cristo. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, né? Então, ele está falando do sofrimento dele e da alegria que ele sente, porque ele está levando o evangelho para as pessoas, e isso está trazendo fruto. Aí no 25 aqui ele fala assim, ó, dessa missão, né? Que é levar a Cristo para as pessoas. Que ele fala assim, que ele se tornou ministro, olha só no versículo 25. Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então, veja bem, a dispensação da parte de Deus. Só para a gente esclarecer, porque às vezes a gente lê e não percebe. Dispensação é o envio, né? Então, ele está falando que ele foi enviado para levar o evangelho, mas ele foi enviado, foi dispensado da parte de Deus. Então, ele está fazendo um trabalho que Deus mandou. Então, a missão dele não é por ele não está fazendo da cabeça dele. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. Ele está cumprindo o papel que lhe foi dado por Deus. Então, ele falou assim, que me foi confiada, ele fala ainda no 25, me foi confiada essa missão a vosso favor. Vosso favor aqui que ele está falando é o quê? A favor das pessoas para quem ele está escrevendo a carta, que é lá para os Colossenses. Entendeu? Então, então é isso que ele está falando aqui. Ele está falando que foi confiado a ele, por Deus, a missão de levar o conhecimento e o cumprimento da palavra que Deus deu para ele. Então, quando ele fala que me foi confiada a vosso favor, o vosso favor é para os colossenses. E foi da parte de Deus que veio essa missão. Então, esse versículo 25 é muito importante. Edgar, quer fazer um comentário? Essa dispensação a gente pode também interpretar como, na origem da palavra, como um mordomo, alguém que executa tarefas que são vindas de alguém que o comanda, né? Então, Deus o dispensou, ele deu a função de cuidar desse evangelho e levar, né? Então foi dado a ele uma função, né, de como se fosse um mordomo mesmo, aquele que cuida, que administra aquilo que foi dado a ele. Então você tem o conhecimento de como gerir, por exemplo, uma casa, cuidar da casa, cuidar da despensa, cuidar do armário, cuidar das coisas que tem, que o dono vai ficar feliz de você estar cuidando de uma maneira correta. Então essa dispensação foi dada a ele para que ele pudesse cuidar da melhor maneira possível. Então é uma missão que ele tinha uma missão, né? Ele era comissionado a levar a palavra. Então Deus o confiou, né? Confiou a ele muito, e ele tinha que exercer essa função. Então Deus nos confia, nos passa tantas informações, tanta direção, tanta coisa boa, e a gente às vezes é omisso, a gente não quer trabalhar, não quer, eu conheço, mas eu vou trabalhar em outra coisa, eu vou pensar em outra coisa para fazer. Não, você tem uma missão como cristão, né?
Então, você também está nessa dispensação de Deus, você está como um mordomo que tem que trabalhar, né, em prol daquela casa, né, que é a casa de Deus ali. Então, tem uma função muito importante essa palavra aí no texto, né? Amém. A Elzinha também levantou a mão? Sim, levantei. Interessante esse versículo 25, né? Vocês estão explicando ele. Eu estou com a Bíblia de Estudo para Jovens, que a minha está escrito bem mais fácil de entender. Posso ler aqui rapidinho? Pode, pode. No meu 25 aqui diz assim: E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Então, exatamente o que vocês estão explicando aí em outras palavras. Você vê que engraçado, né, Exatamente. Elzinha? É engraçado como são as traduções, né? Algumas exigem um pouco mais de você precisa ir a fundo nas palavras. Mas, por outro lado, essas versões mais antigas, elas enriquecem um pouco mais o conteúdo do texto. Então, quando você ouve a palavra dispensação e isso te dá de estranheza, você vai buscar na origem da palavra dispensação. E aí você aprende muito sobre aquele texto baseado numa palavra mais difícil para você. Então, para você entender uma leitura numa versão mais antiga, um pouco mais complexa, você precisa dominar 6, 7 mil palavras da língua portuguesa. Já na NVI, NTH, nas mais simplesinhas, mais fáceis de entender, você precisa dominar 2.000, 3.000 palavras. Só que a vantagem desses textos mais complexos é porque você, por exemplo, eu fui buscar a origem da palavra dispensação e aprendi um monte de coisas sobre essa palavra. Então, isso é interessante, você começa a analisar por que na origem lá, né, do latim e do grego, né, ou da parte mais antiga, né, do hebreu, você tinha origens muito mais significativas para cada palavra. Hoje a gente também trabalha com as palavras mais simples, que dão um entendimento mais rápido, mas é um entendimento, não que muito mais limitado, mas ele te dá uma versão simplificada do que ele queria falar, né? E essas palavras mais complexas são mais interessantes para quem vai buscar a fundo o texto, né? Isso é bem legal, né? Comparar as versões, né? Isso é legal. Pastor, ia falar alguma coisa? Tá no mudo, pastor. Oi. Aí. Não, você estava observando aqui Paulo, né? Paulo, a missão de Paulo. Eu fico até, começa a ler aqui, fica, puxa vida, a gente fica tão pequeno, e quase some em relação a Paulo, né? Que Paulo tinha prazer de fazer a missão que Deus havia enviado, sabendo que ele teria luta, teria tristeza, teria prisão, mas com tudo que ele teria, ele louva a Deus por isso, né? A convicção de Paulo no seu ministério. E nós também temos que ter essa convicção da nossa chamada por Deus para exercer o ministério que Deus coloca em nossas mãos. Eu não estou só referindo a pastor, a músico, a levita, não, a toda a igreja, né? Todos nós temos um ministério. E o nosso ministério pode começar na nossa casa, no nosso serviço, sabendo que nós podemos ser até rejeitados por algumas pessoas, mas nunca seremos rejeitados por Deus. Amém. Amém. E até reforçando aqui, é isso mesmo, pastor. E a pastora Débora também colocou isso, né? Que a gente todo. Qual a nossa missão? Todos nós temos uma missão, todos nós somos comissionados, né? Cada um tem o seu ministério, cada um tem suas habilidades, né? Então Deus vai usar cada um para cada um tem o seu chamado, né? Então, quanto nós estamos nos esforçando para cumprir isso, né? Paulo está dizendo aqui o quanto ele está sofrendo para cumprir o dele, né? E ele fala assim: e eu me regozijo no meu sofrimento, porque ele está vendo fruto, né? Está vendo fruto e mesmo ele sofrendo o que ele sofreu para levar o evangelho. O pastor Vani levantou aqui. Só, viu, Marcelino? Só uma palavrinha só. De ministérios, né, que acha que o pregador tem mais, um músico, tal. Eu lembro que um dos livros do Billy Graham, que ele escrevendo o seu livro, né, ele estava dizendo nesse livro, ele disse melhor, né,
que ele teve um sonho, e esse sonho ele foi até o céu, né? E lá no céu, ele viu um trono muito grande, né? Ele olhou aqui e o anjo, um ser de branco, que ele fala, depois ele fala que é o anjo, um dos anjos do Senhor, ou o próprio Senhor, olhou para ele assim, observando que ele ia fazer alguma pergunta, e ele falou assim, olha, aquele trono deve ser o meu, porque eu sou Billy Graham. Aí o anjo tocou nele assim e falou, não, você está equivocado. Aquele trono que está ali é daquela mulher, a minha serva, que intercede todos os dias por você, para você ser o Billy Graham. Então, isso é, nossa, quando eu li aquilo lá, eu falei, puxa vida, né? Como é importante, né, interceder. Como é importante ter um grupo na igreja de oração que intercede pelos pastores, pela liderança. Então, é isso que está dizendo, olha, não é porque eu sou, não. Às vezes você valoriza mais um pregador, né, um músico, do que aquela irmãzinha que está intercedendo pela igreja, pelos pastores, para que a gente seja sustentado pelo Senhor. Então, louvo a Deus pelo grupo de intercessão que nós temos. Amém. Pastor Vani, porque pode falar. Então, que a gente estava falando aí, né, de que hoje em dia o pessoal, vamos dizer assim, que existe muito egoísmo no evangelho, né? Existe muito, para mim, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de ânimo, eu preciso de força, eu preciso de saúde, eu preciso de tudo. Mas o que eu estou dando para o outro? E quando Paulo fala sobre tudo isso daí, sobre todo o ministério dele, ele não estava preocupado com ele, não estava preocupado com a dor dele, o que ele estava sofrendo, o que ele estava passando, porque tudo era para a glória de Deus, a preocupação era com o reino, a preocupação era com levar o evangelho. E muitas vezes nós nos preocupamos só com o nosso mundo, né? Com aquilo que está ali, com aquilo que a gente precisa resolver, com a dívida que eu preciso pagar, aquela coisa que eu preciso fazer, mas eu tenho levado a palavra de Deus, eu tenho falado de Deus, mesmo não estando bem, como você pregou aí quinta-feira, né? Às vezes a gente chega na igreja precisando tanto de oração e você chega e você precisa orar por alguém. Aí você vai falar, não, eu não vou orar que hoje eu não estou bem. Não, você vai orar. A levar o evangelho às pessoas e acreditar em Deus, confiar em Deus, aceitar essa missão, aceitar esse maior ministério, vamos dizer assim, que é levar a palavra de Deus, é você estar pronto para qualquer situação, independente da sua condição de saúde, sua condição financeira, independente do seu ânimo, da sua força, da sua vontade. E era isso que Paulo fazia, né? Que ele pregava independente de qualquer coisa, de como ele tivesse. E hoje nós estamos muito preocupados com a gente, não com o outro, né? Verdade, pastor. Quer complementar, Edgar? Ivani, a gente tem. Eu lembro, não esqueço de um professor que falava em todas as aulas, era um professor de mecânica, né? Fazia desenho mecânico na época, e ele falava muito sobre isso, que a gente já conhece essa maneira de falar, de que a teoria na prática é diferente, né? Então a gente conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, ouve todas as pregações, a gente conversa aqui, ouve como deve agir, como deve ser, mas na prática é complicado sempre, né? A gente, aí na hora mesmo que você tem que agir como cristão, ou você tem que pensar com altruísmo, pensar no próximo, não pensar que tudo gira em torno da sua vida, mas na hora você acha que tudo gira em torno da sua vida, que todo mundo tem que ficar compadecido do seu problema, que você é o, né? Então isso parece que é meio hoje muito mais acentuado, né? Próprio do ser humano, né? Ele quer ser curtido nas redes sociais, ele quer aparecer, ou ele quer pregar, ou ele quer cantar, ou ele quer aparecer numa cena, ou ele quer estar em evidência, porque isso que mantém os seres humanos hoje, parece, né? E isso é uma pena, né? A gente não está pensando coletivamente. E precisa haver uma mudança mesmo, na prática, né? Mudança de leitura e entendimento da palavra, mas
praticá-la é mais difícil. Então a gente tem que buscar um pouco mais essa prática. A gente tem que praticar mais o cristianismo do que propriamente entender a parte teórica, que essa a gente pode ler 20 vezes a Bíblia e gravar todo o entendimento teórico, mas praticar é muito mais difícil, né? E a gente tem que praticar cada vez mais o cristianismo, né? De verdade, senão fica vazio, né? Fica como os fariseus, né? Exatamente. Pastor Vani está com a mão levantada, mas é para complementar ou já falou? Eu já falei, só esqueci de abaixar aqui. Tá bom. Agora vem no 26 aqui, gente, um tema muito interessante que Paulo comenta em algumas cartas, e eu gosto de reforçar, é quando ele fala do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, né? Então, já é a segunda vez que a gente vem falar sobre esse mistério que estava oculto, né? Então, no 26 aqui, quando ele fala sobre o mistério que estava oculto, né? Aí no 27 ele vem né, essa riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual que é esse mistério que ele fala? Realmente é que essa libertação, né, essa salvação é para todos. Esse mistério que ele fala que é revelado agora é a nova aliança, é Jesus, é o É cumprimento... Jesus, né, Marcelino? É Jesus, Oi? né? Esse mistério é Jesus, né? Então, mas aí não é só isso. Quando ele fala que esse mistério que ele fala, que é revelado entre os gentios, porque ele vem quebrar aquilo, a gente estudou isso nas outras cartas. Paulo enfatiza que agora não tem mais aquela divisão entre o povo de Deus e os outros. Ele quer deixar claro que não existe mais essa divisão. Então, que aquilo que aconteceu antes de Jesus, né, que foi a separação do povo, foi criado o povo, regrinhas, uma série de coisas para que Deus mostrasse o seu plano. Agora, que foi revelado, é que essa salvação, é que esse plano de Deus, ele é para todos, não é só para aquele grupo. É isso que Paulo vem enfatizar, que essa revelação desse mistério que estava oculto, é que é para todos. Então ele enfatiza com os judeus que ele fala a salvação é para todos. Então a salvação não é para quem vira judeu. É isso que Paulo quer dizer. Fala, você não tem que virar judeu para ser salvo. Agora não existe mais essa separação. Então essa separação é que Paulo fala que não tem mais. Por quê? Porque ainda naquela época estava difícil dos judeus aceitarem os gentios, né? Então, e Paulo fala, não, a salvação é para todos, não é só para o povo de Deus, que agora Jesus veio para libertar o povo de Deus. Não, agora é para todos. Agora existe uma nova aliança. A partir de Jesus. Não tem mais essa divisão. Então, esse ensinamento, Paulo sempre ele fala nas cartas, e a gente para um pouco para explicar melhor por causa disso. Então, que ele fala que isso é tão importante, por quê? Porque quando a gente fala que agora existe uma nova aliança, existe uma vida agora em Jesus. Existe uma nova aliança em Jesus. Jesus, ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da dívida. E agora nós temos um acesso direto a Deus. E Paulo vai explicar isso a partir do capítulo 2, que nós vamos ler, né, no domingo que vem, que a partir daí é uma outra aliança, porque a gente vai ter o nosso acesso direto a Deus através de Jesus, e tem uma série de rituais que separava o povo do outro, que não existe mais, não precisa mais. Né? Então, Paulo se esforça muito, escreve muito nas cartas dele, por isso que é bom a gente ler com calma, porque ele ensina isso. Que às vezes surgem algumas conversas no nosso meio sobre alguns rituais que aconteciam antigamente, que as pessoas ainda fazem, e não tem mais aquele sentido. Né? Quando a gente fala assim que perdão dos pecados, Jesus ele se fez o cordeiro definitivo. Então ele nos livrou de todo o pecado e encerrou. Então quando agora a gente peca, a gente já sabe como fazer. A gente tem que reconhecer que pecou, confessar e o nosso pecado será perdoado.
A gente não tem que ir lá fazer como antigamente, tem que pegar o cordeiro sem defeito, fazer isso, fazer aquilo, porque eu pequei e agora não existe mais isso, né? Então, Paulo vem, quando ele fala desse mistério, ele fala dessa mudança, que a salvação agora é para todos e não existe mais a divisão. A gente estudou muito isso em Efésios. Não existe mais a divisão entre o povo de Deus e o quem não é povo de Deus, né? Então, e aí, nessa época, muitos judeus estavam querendo que mantivesse aqueles rituais para quem quisesse se salvar. Então, quando eles falam dessa forma, Paulo fala assim, então o que Jesus fez na cruz não adiantou. Se você precisa ainda continuar no que era, né, na lei antiga, então para que Jesus fez o sacrifício dele? Então, Paulo, né, fala sobre isso, tá bom? Então, por isso que eu quis reforçar esse conceito, antes da gente entrar aqui para o capítulo 2, porque nós vamos entrar nesse tema. Paulo enfatiza sempre, tá bom? Então, quando ele fala desse mistério que foi revelado entre os gentios, é isso. E a missão dele, quando ele fala, me foi dada essa missão de levar o evangelho para todos. Então, quando Jesus veio, ressuscitou e tal, e aí ele vai pregar a salvação só para os judeus? Não, para todos. Paulo quer deixar isso claro. E aí, quando você dá a conhecer esse novo, né, essa nova aliança, né, a todos, ele fala assim, ó, no 28, ó que legal, 28 tem outro ensinamento importante, e são palavras importantes. Ele fala assim, ó, a qual nós anunciamos. Então, ele está falando, nós anunciamos o evangelho. Aí ele fala assim, ó, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, né? Então, veja bem, o evangelho, ele tem que ser levado, ele tem que ser ensinado, e ele fala assim, advertindo. O que eu entendo por isso daqui? Quando ele fala, não é só ensinar, é também advertir. Como assim, Marcelino? Porque às vezes você está levando o evangelho, está ensinando o que é para fazer, mas também a gente tem que advertir no que não é para fazer. Então, às vezes a pessoa está ensinando errado e a gente não fala nada, fala, opa, você tem que advertir. Fala, não é bem isso que está escrito. É assim. Quando a gente está advertindo, alguém está fazendo um negócio que está errado e está testemunhando errado. Uma coisa é você ensinar o certo, outra coisa é você advertir quando está sendo feito errado. É diferente, tá? Então, e Paulo está falando que as duas coisas, levar o evangelho é ensinar, mas também advertir para que não seja feito errado, né? Então, e ele fala assim, porque a gente precisa se apresentar a Cristo perfeito. Nós temos que ser perfeito em Cristo. Então, vale o que Cristo ensinou. E tem que ser bem ensinado, vamos chamar assim. Ele fala aqui, em toda a sabedoria. Nós temos que nos apresentar perante Jesus perfeito. Então, a gente tem que se esforçar. Porque ele fala assim, ó, porque eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, ele fala. Eu me esforço muito. E aí ele fala também, aqui ele termina o versículo 29 assim, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, a vida dele, a eficácia do ensinamento vem de quem? De Jesus. Então, ele fala que não é dele, não é através dele, não é invenção dele. Então, o que ele leva vem de Cristo, o que ele leva vem de Deus. Então, essa eficácia que ele fala é que Deus está operando nele, ele não está levando a cabeça dele. Então, e aí ele vai se esforçar ao máximo. Para quê? Para levar o que lhe foi confiado, não da cabeça dele, e sim do que veio de Deus. Então, isso é muito importante. Aqui a gente agora só tem 5 minutos para terminar, mas se for o caso, domingo que vem a gente retoma um pouco esse assunto, que é muito importante. Por quê? Porque uma coisa é ensinar o certo, outra coisa é como é que você vai advertir quando está errado. Como é que você vai ver alguém, né, algum cristão que fica... um exemplo, um cristão que está levando os filhos numa festa de Halloween, né, achando que está tudo certo, né? Como é que a gente ensina isso, né? Como é que a gente fala que isso daqui não está correto, né?
como é que a gente dá esse conhecimento, essa sabedoria para as pessoas, para que elas não errem? Então, não é só ensinar o certo, é advertir também quando está fazendo errado, mas tem que ser com sabedoria. Bom, como o prazo aqui é muito curto, aqui só tem 3 minutos, eu vou passar para o pastor Vanderlei, pastor, para orar, e aí no domingo que vem a gente continua, né? E aí a minha câmera vai estar funcionando, né, no domingo que vem. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo aquilo que nós estamos aprendendo, né, na escola bíblica dominical. Aqui a gente observa que um ensina o outro, né? Aqui temos nosso mestre, professor por excelência, que é Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse domingo tão lindo, Pai. Obrigado, Pai amado, por esse estudo bíblico. Pai amado, eu peço que o Senhor continue orientando o irmão Marcelino, o irmão Edgar e todos que participam dessa escola dominical, Pai. Nós possamos ser realmente um aluno do Senhor Jesus para aprendermos. Pai amado, mas tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Pai, nos ajude a colocar em prática, senão é em vão. Então, venha nos ajudar, meu Deus. Pai amado, abençoa também o culto de hoje à noite, Pai. Que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre esse culto. E que o Teu Espírito Santo esteja presente do início até o término. E usando o grupo de louvor, usando o Teu servo que vai trazer a Tua palavra. Obrigado por tudo, Deus. Nos abençoe, nos guarde. Nos dê, Pai amado, uma semana de muita bênção, de muita vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, pessoal. Amém. Deus abençoe. Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Boa noite. Abençoe a todos. Shalom. Amém. Até mais Boa tarde. noite. Amém, Deus abençoe. Vamos fazer almoço. Vamos fazer almoço. Amém. Tchau. Amém. Até mais tarde, pessoal. Tchau. Agora a câmera está funcionando.